Hoje você vai descobrir por que a Bíblia é, na verdade, o manual mais poderoso de prosperidade já escrito. E por que ninguém nunca te ensinou isso. Por décadas, talvez a vida inteira, te disseram que fé e riqueza não combinam. Mas o que ninguém te contou é que as leis para enriquecer rápido sempre estiveram ali, entre os versículos. Versículos que você já ouviu 1000 vezes, mas que talvez nunca tenha realmente entendido. Um deles diz: ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. À primeira vista parece duro, mas essa não é uma frase de punição. É um código vibracional disfarçado de ensinamento espiritual. Um segredo antigo, escondido à vista de todos. E não estamos falando de promessas vazias. Estamos falando de um mapa, de um mecanismo oculto nas Escrituras que mostra como você atrai ou repele a riqueza de forma silenciosa. Esse mapa foi invertido. A chave foi trocada pela fechadura. Te ensinaram a ter medo do dinheiro, a sentir culpa pelo desejo, a confundir humildade com autoabandono. E nessa distorção, o código original da prosperidade foi calado. Só que agora, você vai lembrar dele, porque o que estava escondido não era por acaso, era por proteção. Mas o tempo da revelação chegou. E a pergunta que precisa ser feita é simples. Se a Bíblia já trazia os princípios para enriquecer, por que ninguém te contou isso? Nos próximos minutos, você vai descobrir como a prosperidade foi ensinada como metáfora, mas funciona como uma fórmula. E ela começa com a forma como você lê cada palavra sagrada. Se esse código já começou a fazer sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. Isso mostra que tem mais gente pronta para essa verdade. Agora sim, vamos abrir esse livro como ele nunca foi aberto para você. A maioria das pessoas lê a Bíblia procurando consolo, outras buscando salvação. Mas quase ninguém lê esse livro como o que ele também é, um manual iniciático de prosperidade consciente. E não estamos falando de pregações modernas, nem de promessas vazias de riqueza instantânea. Estamos falando de símbolos, códigos e princípios universais embutidos em parábolas, genealogias e até nos nomes escolhidos com precisão matemática. Porque sim, tudo na Bíblia é simbólico. E esse simbolismo pode ser decifrado se você estiver pronto para ver além da superfície. A parábola do semeador, por exemplo, não é só uma história sobre plantio. Ela fala de intenção vibracional, preparo mental e sintonia com o terreno fértil da realidade. O verbo que se fez carne, citado logo no início do Evangelho de João, não é só uma referência a Cristo. É um lembrete. Toda a criação começa na palavra. E a palavra nada mais é do que vibração dirigida com consciência. Uma ideia que ecoa no pensamento de Deepak Chopra e Joe Dispenza. Essas passagens não estão falando de milagres aleatórios, estão falando de mecanismos espirituais de manifestação real. É por isso que tantos versículos parecem mágicos, mas não funcionam para a maioria. Porque quem os recita está preso ao medo. E medo é a frequência mais baixa da criação. E aqui mora o engano. Te ensinaram a obedecer à Bíblia, não a decifrá-la. Só que agora, você começa a ver. As Escrituras não são um livro de regras, são um mapa simbólico para a manifestação da realidade, incluindo a sua prosperidade. E esse mapa começa a se revelar quando você entende o que os versículos estavam tentando te mostrar desde o início. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Esse é um dos versículos mais repetidos da Bíblia. Mas o que ele realmente está dizendo? Pedir, buscar, bater, 3 ações, em sequência. E todas envolvem movimento intencional da consciência. Na superfície parece uma simples instrução de fé, mas se você observar com atenção, vai ver que ali está um mecanismo de criação acelerada. Primeiro, você declara o que quer.
Depois você alinha sua ação àquilo que deseja. Por fim, você persiste com fé até que a porta se abra. Esse não é um pedido passivo, é uma convocação energética. E há outro trecho que deixa isso ainda mais claro: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse é o versículo de Lucas 6,38. E mais uma vez, não estamos falando só de generosidade, estamos falando de retorno vibracional. O que você envia, consciente ou inconscientemente, retorna em volume multiplicado. É uma lei de campo, como explicaria Helena Blavatsky, ou mesmo os princípios do hermetismo. A Bíblia não ensina a esperar que Deus te dê tudo. Ela ensina a entrar em ressonância com aquilo que você quer viver. Enriquecer rápido não é sobre ganhar na loteria, é sobre remover os bloqueios que te mantêm fora da frequência da prosperidade. Mas, por que isso é tão difícil na prática? Porque a maioria foi programada para vibrar na escassez. E essa programação silenciosa opera o tempo todo, até que seja desativada. Você pode repetir os versículos todos os dias, fazer orações poderosas, afirmar que acredita no seu potencial. Mas se no fundo você se sente indigno, nada disso funciona, porque o seu campo vibracional não é definido pelo que você fala, é definido pelo que você carrega em silêncio. Carl Jung dizia que, enquanto você não torna consciente o que está inconsciente, ele governa sua vida, e você o chama de destino. E quando o assunto é prosperidade, isso se torna ainda mais evidente. Desde cedo, você foi condicionado a associar riqueza com egoísmo, dinheiro com culpa, sucesso com pecado. Quantas vezes você ouviu que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, mas ninguém te explicou que essa era uma metáfora sobre apego e resistência, não sobre dinheiro em si. Esse condicionamento te faz rejeitar a riqueza, mesmo enquanto a deseja. E o universo não responde ao que você deseja, responde ao que você vibra. É por isso que tanta gente boa vive travada financeiramente, porque aprendeu a buscar o divino, se anulando. Enquanto você vibrar escassez, mesmo com boas intenções, a abundância não encontra morada. A Bíblia te ensina a buscar, mas o que você busca com culpa nunca permanece. É hora de entender que o problema nunca foi a falta de fé, mas sim a fé contaminada por medo. Se a Bíblia fala tanto sobre colheita, multiplicação, abundância e prosperidade, por que esses ensinamentos foram ignorados? A resposta é simples e desconfortável. Te ensinaram a temer o código. A prosperidade foi associada ao orgulho. O dinheiro virou sinônimo de corrupção. O desejo por uma vida abundante passou a ser visto como sinal de ego ou de vaidade. Com o tempo, os versículos sobre crescimento foram silenciados, enquanto os que falavam de renúncia foram amplificados. Criou-se uma versão moralista das Escrituras, uma versão controladora e distorcida, em que prosperar virou desvio. Você já se perguntou por que tantas igrejas falam em ofertar, mas tão poucas te ensinam sobre prosperar com consciência? Ou por que a figura de Jesus foi reduzida a um modelo de sofrimento e escassez, quando ele multiplicava pães, peixes, vinho e falava abertamente sobre viver em abundância? Não foi a Bíblia que negou a riqueza, foi a interpretação manipulada que apagou o código original. E nesse processo, uma ideia sutil se instalou, a de que você só é aceito espiritualmente se estiver sempre precisando, sempre pedindo, sempre pequeno. Mas aqui vai um lembrete. Como diria Bob Proctor, a pobreza não é virtude, é programação. Se prosperar é uma consequência de viver em alinhamento. Por que continuar se negando esse caminho? Nos próximos minutos, você vai descobrir como os antigos selaram esse conhecimento em símbolos e por que ele pode ser ativado de novo agora. Dentro das Escrituras, existem chaves que se repetem, não com o nome de leis ou hábitos,
mas com o formato simbólico de ações espirituais. É como se cada um desses princípios fosse um selo que, ao ser compreendido e praticado, libera uma parte esquecida da tua herança interior. Bob Proctor chamou isso de o lado oculto do sucesso. Jesus chamava de segredo do reino. O nome muda, a essência não. Vamos abrir 7 desses selos agora. 1. O selo da decisão. Escolhe, pois, a vida para que vivas. A Bíblia afirma que a bênção e a maldição estão diante de ti e que cabe a você escolher. Decidir é o primeiro ato de criação. Quem espera um sinal eterno nunca manifesta nada. 2. O selo da visão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Visualizar é gerar uma imagem emocional daquilo que se deseja. Joe Dispenza ensina que a imagem mental carregada de emoção gera campo eletromagnético e o campo molda a realidade. 3. O selo da palavra. Haja luz. Não é coincidência que o universo começou com um comando. A tua palavra é a semente vibracional daquilo que virá. Proctor dizia, você constrói com aquilo que fala em silêncio. 4. O selo da entrega. Seja feita a tua vontade. Entrega não é passividade, é confiança profunda que permite ao universo organizar os caminhos. Quem se apega ao como, bloqueia o fluxo. 5. O selo da abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A prosperidade não é um prêmio, é um estado natural acessado por quem remove a culpa de viver bem. 6. O selo da ação. A fé sem obras é morta. Pensar, sentir e falar são partes do processo, mas é o movimento alinhado que abre o espaço para o milagre se manifestar. 7. O selo da gratidão. Em tudo, dai graças. Gratidão é a senha final. Ela fecha o ciclo com reconhecimento e eleva a frequência do campo. É a assinatura energética de quem já vive como se já tivesse recebido. Esses selos não são regras, são lembretes. Fragmentos de um saber espiritual que conecta mente, energia e matéria. Exatamente como ensinavam os antigos egípcios e as escolas esotéricas iniciáticas. A pergunta agora é, qual desses selos você tem mantido fechado sem perceber? Algo sutil começa a mudar quando você ativa esse código. Não é uma mudança imediata nos números da sua conta, mas sim um deslocamento no seu campo. E tudo ao redor começa a responder. Você passa a perceber oportunidades onde antes só via escassez. Passa a ter ideias com mais clareza. As portas não se abrem por mágica, mas porque você parou de segurar a maçaneta errada. É nesse ponto que a prosperidade deixa de ser uma busca e começa a ser um reflexo. Carl Jung falava que o mundo exterior nada mais é do que o reflexo da tua psique inconsciente. E quando o inconsciente é reprogramado, quando os pactos de escassez são quebrados, a realidade precisa se reorganizar. As sincronicidades aumentam, as pessoas certas aparecem. O fluxo se estabelece e, o mais importante, você deixa de negociar com a vida, para de implorar, para de mendigar permissão para ser próspero. Você simplesmente começa a ocupar o espaço que já era teu. Mas atenção, esse código só se mantém ativado se você continuar escolhendo a frequência da abundância. A todo momento, a dúvida vai tentar te puxar de volta. A culpa vai tentar se disfarçar de humildade. O medo vai tentar falar mais alto que a sua fé. É por isso que esse conhecimento foi selado por tanto tempo. Porque ele exige presença, consciência, responsabilidade e justamente por isso é libertador. Você não está aprendendo algo novo. Está apenas lembrando de algo que foi esquecido. O código da prosperidade não veio de fora. Ele foi inscrito dentro de você no instante em que você entrou neste plano. A Bíblia é apenas o espelho que reflete esse código. Mas o reflexo só aparece com nitidez quando o véu do medo é retirado. Helena Blavatsky dizia que o segredo da iniciação não era descobrir verdades ocultas,
mas reconhecer aquilo que a alma já sabia e que foi soterrado pela domesticação. Esse é o verdadeiro chamado aqui. Não é sobre ficar rico por vaidade, é sobre prosperar com propósito, sobre permitir que a tua expansão seja uma extensão daquilo que você é. Você não está aqui para sobreviver, está aqui para expressar. E prosperar faz parte dessa expressão. O código da prosperidade é uma frequência. E quando você sintoniza com ela, tudo muda. Suas decisões ganham direção, sua energia se torna magnética e os resultados que pareciam inalcançáveis passam a ser naturais. Você se lembra do versículo? Ao que tem, mais será dado. Não é uma ameaça, é uma lei. Quanto mais você reconhece a abundância dentro de si, mais o mundo reflete essa abundância de volta. E quanto mais você nega quem você é, mais tudo ao seu redor se afasta. Esse é o momento em que você decide seguir pedindo permissão ou recuperar o teu lugar no fluxo. Chegar até aqui não é trivial. Poucos se permitem encarar o sagrado por esse ângulo. Menos ainda têm coragem de ver a prosperidade como direito e não como desvio. Mas algo muda quando você contempla o que sempre esteve oculto. Não como quem procura um milagre, mas como quem reconhece um espelho. Esse é o ponto em que a jornada deixa de ser externa e começa a se mover por dentro. Não se trata de repetir fórmulas, mas de mudar a forma como você vibra. Bob Proctor costumava dizer: você não atrai o que quer, atrai o que você é. E a Bíblia desde sempre dizia o mesmo, com outras palavras em outra linguagem. O código sempre esteve lá, mas só agora, com olhos limpos, você começa a enxergar. E para selar esse momento, vamos propor um gesto simbólico, simples, mas poderoso. Hoje, antes de dormir, pegue um papel e escreva uma única frase. Eu sou herdeiro de uma prosperidade divina e hoje escolho lembrar. Dobre esse papel e guarde num lugar que represente para você um espaço sagrado. Pode ser um livro, uma caixa, um altar, não importa onde, importa o que representa. Esse gesto não é superstição, é ancoragem energética. Você está selando um pacto com a abundância, não como algo externo, mas como uma frequência que agora você decide sustentar. Se essa mensagem tocou alguma parte esquecida de você, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda a espalhar essa verdade para mais pessoas. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários: o código foi ativado. É só isso. E você já vai saber quem mais está caminhando ao seu lado.